Boa noite a todos. Estou aqui para um segundo encontro com a minha querida amiga Geórgia Vilas Boas. E a Geórgia já está abanando a mãozinha para entrar aqui, Gê. Estou esperando você. Pronto, vamos lá. Geórgia já está aqui chegando, coisa boa, minha gente. Oi, Olá, Gê, boa noite. Tudo tudo bem? bom? Bem, Tudo e você? você? Tudo bom, feliz de te encontrar aqui. Eu estou ajustando minha câmera, senão eu vou ficar cortada. Gê, Tá bom. dá uma afastadinha aí, senão você vai ficar cortada, pelo menos comigo. Pronto. Aí você tem Daí que. aqui eu consigo pelo menos ver um pouquinho quem tá entrando. Oi, Cristina, boa noite. Prazer tê-la aqui. Que Muito bom, muito legal. bom. Cristina, dá só um sinalzinho se o meu volume de voz tá alto, tá baixo. Tá bom o volume, ou tá alto ou tá baixo? Dá um sinalzinho para saber como é que tá para você, Gê. Para mim tá ótimo. Tá Eu tinha ótimo, até então tá. colocado aqui, vou ver se eu consigo pôr o fone que tirou que eu não estava ouvindo bem. Deixa eu ver se melhorou. Vamos ver se melhora. Até a tua voz já tá ótimo, Cristina. Obrigado pelo feedback. Boa noite. E estamos aqui Pronto. começando o nosso segundo encontro de uma trilogia. Semana passada estivemos aqui, depois do ensino médio, né? Como que Pois é é. carreira. E agora, olá Helena, boa noite, bem-vinda. E hoje nós vamos estar conversando, Gê. Estou insatisfeito com a minha carreira. E agora? E agora? E agora, uma curiosidade, Gê. Você já viveu algum momento na sua vida insatisfeita com a sua carreira? Já. Já teve momentos que eu falei, isso não está funcionando como eu gostaria e eu vou ter que fazer algo referente a isso. Então já tiveram momentos, sim, onde as coisas não estavam como deveriam. Maravilha. Eu também já passei por isso, mas nós vamos deixar para falar isso um pouquinho mais para frente, né? Não vamos entregar o ouro assim logo de cara, não, né? Melhor Não, ainda não. Helena, boa noite, bem-vinda. Né? Ana Paula, boa noite, bem-vinda. E ok, nós vamos aí estar falando, né? Estou insatisfeito com a minha isso. carreira. Quantas pessoas que estão insatisfeitas com a carreira se fazem essa pergunta e não têm muita noção, muita ideia do que fazer, para onde ir, o que fazer dentro desse caminho. Por onde você sugere a gente começar, Gê? Vamos lá, vai. Você, como mais velha que eu, vou dar essa oportunidade. Eu acho que a primeira coisa interessante quando a pessoa para e nota que está insatisfeito com a carreira, que bom que a pessoa parou e identificou. Eu não estou feliz com algo. A questão é o que não está funcionando. Exatamente por que eu estou sentindo essa insatisfação. Eu acho que antes de sair fazendo coisas, é parar e se perguntar o que exatamente não está funcionando como eu gostaria, que como consequência está gerando essa insatisfação. Então, acho que a gente precisa de um passo um pouco antes. Maravilha. Olha que dica boa. Você já chegou de cara dando uma dica. Né? Por enquanto não faz nada, então. Você está Faz, insatisfeito com a carreira, não faz nada ainda. Espera, para. E se pergunta: o que está acontecendo? O que está me deixando insatisfeito? Né? E o olhar não é só para fora, né, Gê? Quando eu escuto essa sua pergunta, me remete assim, olha para dentro, né? O que está acontecendo aqui com você? É isso mesmo? exatamente. Por que essa insatisfação está acontecendo? Porque normalmente, quando os clientes chegam procurando por algo, eles não estão nesse momento de reflexão. Eles querem sair fazendo o currículo e já ir procurando outra coisa e já querem sair daquela situação.
Mas se a pessoa não parar e pensar um pouquinho antes sobre o que está acontecendo, todos esses movimentos podem ser muito atropelados e sem uma consistência. E aí isso pode acontecer novamente, o que é um problema. Então, se não parar para se perguntar, para questionar, para refletir, há uma grande probabilidade de fazer uma mudança e repetir isso no futuro. Exatamente. Por isso que todo profissional que atua com processos envolvendo carreira falam do autoconhecimento. Não tem como passar essa etapa, porque qualquer coisa que faça sem essa etapa pode dar problema posteriormente, inclusive do cliente ficar insatisfeito por não ter atingido o objetivo que ele veio buscar. Interessante isso daí, né? A gente roda, 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 roda e volta na história do autoconhecimento. Roda, 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 roda e vem na história do autoconhecimento. Agora, com a tua experiência, Gê, não sei se você tem uma amostra, um percentual, de alguns aspectos que são muito comuns quando as pessoas estão insatisfeitas com as suas carreiras. É interessante, porque quando as pessoas chegam falando sobre essa insatisfação, elas geralmente falam que elas não estão felizes. Ok. Quando você começa a investigar, então deixa eu entender um pouquinho mais dessa história, deixa eu entender um pouquinho mais quando você diz que não está feliz. O que está ocorrendo no seu dia a dia? Então vem muitas histórias, às vezes, da mudança de liderança, que aconteceu alguma mudança na empresa de liderança e a pessoa não conseguiu se adaptar, ou porque teve realmente uma reestruturação na empresa. Às vezes não tem exatamente a ver com o que a pessoa está fazendo, mas tem a ver com o que mudou ao entorno dela. Então, sair dizendo, eu vou mudar de empresa, calma, vamos pensar. Pode ser isso, pode ser a questão que a pessoa realmente ela chegou no momento onde ela não está satisfeita com o que ela está fazendo. É aquela impressão, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer nesse lugar, não tem mais para onde eu ir, geralmente a gente ouve essa frase, ou não tem desafios suficientes para eu ir mais, e eu não estou satisfeito com isso, eu não estou feliz. Ainda pode ser que sejam questões que a pessoa estava na expectativa de ter algo daquele lugar, uma promoção, por exemplo, e aquela promoção não acontece. Ou você não cresce tão rapidamente como prometeram para você que você ia crescer. Então você achou que você ia passar, por exemplo, por um programa de trainee e que ali no máximo em 3, 6 meses você já ia estar gerenciando e às vezes a coisa não dá para ser dessa forma. E a pessoa não tem paciência e já quer pular. Então, são muitas possibilidades que faz uma pessoa chegar e falar, eu estou insatisfeito. Por isso que, às vezes, ter um consultor do lado ou um coach para colaborar para a expansão do que pode estar acontecendo, ajuda tanto nesse momento. Você trouxe alguns aspectos, mas eu tenho um aspecto que eu gosto muito de refletir em cima disso. Primeiro, deixa eu dar um alô para Marcelo, para Elton, para Regina, a Dilceia, minha querida paranaense amada, a Dijane Santana, coisa boa, quanta gente boa aqui conosco, gente. Mas algo que me chama muita atenção, né, é assim, quantas das vezes a pessoa não está satisfeita com uma mudança cultural na organização, porque isso daí vai gerar dela uma necessidade de readaptação, de um realinhamento na dinâmica dela naquele ambiente, na dinâmica nas relações, e às vezes as pessoas não se dão o devido tempo ou para adaptar, se a pessoa está dentro da empresa, e algo que também acontece muito são pessoas que entram numa organização sem conhecer aquela cultura e
praticamente de imediato, vai, 2, 3 meses, 4 meses, não, não é isso que eu quero. Qual a importância também, antes de você ingressar numa organização, você também está atento, né? Qual é a cultura, qual é aquele ambiente, o que eu vou encontrar? E aí a gente vai, ainda tem um passo antes desse. Deixa eu, antes de você dar seu passo, Luma, olha, isso daí vai estar sendo gravado, sim, no IGTV, depois você consegue acompanhar essa nossa live. Ela vai ficar lá gravada assim, tá bom? Obrigado, Gê. Então, acho que tem um passo que é: qual cultura eu funciono melhor? Porque para eu saber quais são as empresas que têm a cultura que faz sentido para mim, eu preciso saber em qual cultura eu consigo me adequar melhor. Então, como que eu consigo saber disso? Primeiro, se eu já tenho uma extensão, se eu já tenho uma trajetória profissional, eu consigo saber onde eu funcionei melhor, onde eu gostei mais de atuar, onde fez mais sentido para mim, e daí olhar culturas semelhantes. Ou se eu quero experimentar uma coisa diferente e tá aberta a isso. Agora, normalmente, quando vem um cliente para nós falando de eu quero mudar porque é uma questão de cultura, às vezes vale a pena refletir antes de sair da empresa, se você não tem habilidades a desenvolver para você ganhar o jogo lá dentro. Porque será que é tudo ruim? Então não é simplesmente quando chega alguém para falar eu quero mudar de carreira, ou eu quero sair desse lugar, o consultor ou o coach mais experiente realmente ele faz o cliente refletir se não existem outros caminhos também, se esse é o único caminho. E aí sim, se realmente você for sair da empresa, você tem que pesquisar a cultura. Cada vez mais a gente conhece as culturas das empresas, a gente conversa com pessoas que trabalham lá, que conhecem o dia a dia daquela empresa que você quer atuar, que vai poder te contar. E às vezes tem uma questão. A empresa tem uma cultura, mas parece que o departamento que você está inserido tem uma cultura própria. Beleza. Seria o que a gente fala de subcultura organizacional, né? Exatamente isso. Deixa eu mandar um beijo pro meu filho que está aqui me assistindo diretamente da Austrália. Depois dessa live eu quero falar com você, filhote. Um beijo. Na live passada, quem estava aqui era a tua filhota. Hoje quem está aqui é o meu filhote. Bem-vindo. Mas, então, gente, olha que coisa bacana que você está falando, né? Assim, quantos aspectos que são importantes a gente estar atento antes de uma tomada de decisão, né? Num processo desse de mudança de ambiente, né? Quantos aspectos que estão alinhados não só com a mudança de um ambiente macro, mas também de um ambiente micro, que é naquele ambiente onde eu estou inserido, onde eu estou envolvido, a área onde eu atuo. Tem alguma dica que você daria? Você já deu uma aí, pelo que eu escutei, assim, além do que você comentou. Tem mais alguma outra dica que auxilie as pessoas assim, a se perceberem dentro desses ambientes, quando ela está insatisfeita, principalmente com questões culturais, da organização? Eu acho que a primeira é entrar no modo observação. Então, o que exatamente? Observação. Exatamente. O que está acontecendo? Deixa eu entrar hoje e entender exatamente o que está me incomodando aqui. Porque às vezes é a forma como o seu gestor fala com você, ou às vezes está acontecendo uma mudança, está acontecendo coisas diferentes naquela empresa e está mudando o clima e aquilo está te incomodando. Ou você talvez tenha passado algumas frustrações ali constantemente, não está sabendo também lidar com isso. Porque isso é o mundo corporativo e a gente sabe disso, né? Então tem um monte de gente que quer sair desse mundo e quer conhecer outras realidades. Mas, por exemplo, quando a gente pega um empreendedor que está tendo que fechar a empresa agora, que está querendo ir para o mundo corporativo, é porque coisas também não funcionam, coisas também são difíceis, tem muitos desafios também quando se é empreendedor. Eu estou com casos assim,
de pessoas que estão fechando, estão saindo de sociedade e nesse momento decidiram que querem viver o mundo corporativo e querem ver mais disso. E vão ter desafios lá, E porque vão até ter são identidades profissionais que agora serão construídas de uma forma diferente. Aí uma meia xará sua, Genira, entrando aí. Um beijo, Gê. A Djane usou uma expressão agora há pouco que eu li que eu achei ótima, assim, ter um olhar forasteiro. Olha que analogia maravilhosa, que metáfora linda que a Djane trouxe para a gente, né? Porque o forasteiro, quando ele chega, ele, entre aspas, ele não conhece o ambiente. Então ele precisa ficar curioso, ficar atento a detalhes, né? Fazer leituras, levantar percepções, levantar sutilezas que vão auxiliar nesse processo de identificação. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar com meus clientes quando trazem essas questões de insatisfação de um lado. Eu sempre pergunto para eles o seguinte: qual a tua contribuição para que isso aconteça? Adoro essa questão de 1/3 da sua responsabilidade. Se algo não está funcionando como você gostaria, de que forma você está colaborando para essa situação se manter, porque existe sim uma participação sua, porque se isso está acontecendo, você é parte disso. E trazer essa postura de responsabilidade, ela, embora na teoria ela seja fácil de compreender, no dia a dia, colocar isso em prática é muito delicado, assim como o protagonismo de carreira, que tanto se fala hoje, mas tem seus desafios a pessoa conseguir se tornar protagonista da carreira dela, porque ela vai experimentar sensações e sentimentos que até então ela não queria experimentar. Deise Helena, bem-vinda. Eu estou dando bem-vindo aí para quem está chegando e passando. Que coisa boa ter você aqui hoje. Mas isso que você trouxe, Gê, eu gosto de usar como metáfora o seguinte, assim, nem sempre é doce e nem tudo é amargo, né? É verdade. Isso que você está trazendo, assim, pô, né, eu estou ali dentro, assim, né, qual é o sabor do mel, né? Qual é o doce daquele momento que eu estou vivendo? É. Mas também qual é o lado vai, do açúcar queimado, que também fica meio amargo, que já passou do ponto? Né? O que eu contribuí também para que passasse do ponto? Ou o que eu não contribuí para que mantivesse no ponto? Né? Porque é muito cômodo jogar a responsabilidade só para o lado de fora. E quando você joga essa responsabilidade para o lado de fora, você não olha para si para ver em que você tem que se trabalhar para desenvolver e para poder aprimorar. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Isso em tudo, né? Em todas as áreas da vida. A gente está com foco em carreira, mas isso Cara, serve para todas as áreas da vida. Inclusive na é a situação carreira da atual. vida, né? Inclusive na situação atual que Total. nós estamos vivendo. Se alguma coisa está te causando desconforto na sua relação, provavelmente algo você está fazendo para que isso fique mais forte. Com com toda certeza, né? E que tempero você vai dar, né? Parece que nós estamos falando de culinária, mas não estamos no vídeo, nós estamos falando de carreira, mas usando algumas metáforas aqui da culinária para poder enriquecer aqui a nossa fala. Isso daí até parece vício de coaching, né, Zé? Pois é. Pois é. A gente quase não gosta de usar metáfora para poder. Quase nada. Quase nada, né? Para poder enriquecer. Né? Então, a gente já deu uma passeada sobre alguns aspectos. Já demos uma passeada no aspecto da cultura organizacional, já demos uma passeada no aspecto do nosso protagonismo, já demos uma passeada no aspecto de não só da questão do protagonista, mas dos meus olhares, né? Qual é o meu olhar dentro daquele contexto, dentro daquele cenário
que eu estou dentro, que eu estou envolvido, né? Que outros aspectos também você identifica como assim? Deixa eu aproveitar, o meu amigo Oswaldo está entrando, hoje ele é aniversariante, parabéns, Vadão, felicidade para Parabéns! você, hoje, meu parceiro aí, maravilha. Conta para mim um pouco aí, tem mais algum outro aspecto, além desses daí que eu já listei, que a gente já andou bordeando na nossa conversa? Sabe uma coisa interessante? Aconteceu isso bastante o ano passado. Não sei se aconteceu com você na busca dos seus clientes. Sabe aquelas pessoas que chegaram lá, chegaram onde elas queriam, Uhum. estão no cargo que queriam, na empresa que desejava, com um pacote de remuneração bastante atraente, mas alguma coisa não tá bom ainda. Sei. Tem algum incômodo, alguma coisa que não. A pessoa diz, eu não tô feliz. E daí ela fala, mas existe uma pressão, né? Externa. Uhum. Como assim você não tá feliz? O que mais que você quer? Você não é uma pessoa grata a tudo que você tem. E aí, eu tive casos assim o ano passado. O que está acontecendo? Por que eu cheguei aqui e não estou feliz? E isso também é um motivo de insatisfação. Olha que interessante, né? Tem um empenho, tem uma dedicação, projeta um cenário futuro, desenha, vai atrás, quando chega lá, não está satisfeito. Eu tenho uma pergunta que eu gosto também de fazer bastante. É muito engraçado, porque tem algumas perguntas que viram quase padrões quando a gente está falando de carreira, né? E quando está desenhando, está fazendo, eu viro para eles e falo assim: ó, agora hoje você vai para o seu travesseiro, porque não adianta que você não vai responder aqui agora, e se pergunta mesmo, mas se pergunta lá no fundo da sua alma se é isso que você quer, porque vai que você consegue. Vai que dá certo! Vai que dá certo, né? E Vai que aí, você alcança o que você estava querendo, né? O que eu estou escutando você trazer é exatamente isso daí. Aquele que quis, chegou lá, não era nada disso daí. e às vezes era por um tempo. Era por um tempo. Foi muito bom Uhum. por um tempo. Só que Hum. depois. E aí vem aquela questão de aprofundar o olhar para o significado do que eu faço, do impacto que eu estou gerando no mundo, ou, se preferir, a gente falar de propósito. E geralmente a gente começa a olhar um pouco isso, né? Começa com isso, né? O que será? Porque geralmente são pessoas que já estão no momento, numa maturidade profissional muito grande, já viveram muita coisa. E estão realmente nesse olhar do que eu quero deixar, que diferença eu estou fazendo, como é que as minhas ações estão impactando nesse universo que eu estou vivendo, de que forma eu posso expandir isso. Por isso que não tem como passar por um processo de carreira sem olhar para o significado e para o propósito. Como é que você vê isso? Faz sentido? Aparece isso para você? E faz total sentido. É, quando a gente fala de propósito, e eu foi até uma coisa que nós comentamos, né, no encontro passado. Cacamoge, um beijo grande, minha linda. Saudade de você. É, algo que me lembra muito é o seguinte: assim, carreira não é linear. Por mais que eu desenhe um projeto, por mais que eu tenha, chega uma hora que eu busco novos desafios. Eu brinco, né? Vou usar uma metáfora que eu faço da minha vida, é verdade, que eu estou na quinta carreira. Né? Fale sobre a quinta carreira. Porque eu
falo assim, que eu estou na quinta, mas eu estou entrando numa sexta carreira. Porque o que eu quero dizer? Assim, essa mudança que nós estamos tendo na vida, essa transformação que a vida proporcionou, tá me colocando para olhar a carreira sobre uma outra ótica. Fala assim, você já trabalhava muito virtualmente? Já trabalhava. O meu trabalho, para mim, vamos dizer, não é novidade eu trabalhar virtualmente, fazer isso que nós estamos fazendo. Não. Não é novidade ter feito algumas palestras virtuais, alguma coisa. Só que a demanda hoje, a necessidade é tão outra que eu estou tendo que reaprender muitas coisas, o como me organizar dentro da mesma carreira que eu fazia, eu estou tendo que buscar novos aprendizados, novas tecnologias, novas experiências, novas ferramentas, inclusive, né, para poder transformar as aulas que eu dava e buscar outros recursos. Então, assim, esse final de semana mesmo, agora, eu vou dar uma disciplina que todos os cursos de férias que eu dava na SPM eram presenciais. Vai ser o primeiro virtual. Eu estou há uma semana maturando como que eu vou me readaptar para dar esse mesmo programa de maneira virtual num tempo mais enxuto, porque ele tem que ser mais enxuto. Como eu vou organizar a aula para que ela não perca aquele dinamismo que ela tinha. Como que eu vou conseguir incluir algum tipo de atividade lúdica, porque eu sempre fazia atividade lúdica, mas a atividade lúdica que eu fazia era muita atividade presencial. Você percebe que é uma nova readaptação na minha carreira. Então, isso é curioso, que eu estava experimentando isso, que eu vou ter que dar um treinamento no final do mês, exatamente. Eu estava falando, gente, a gente está tão acostumado a colocar eles em dupla, em trio, e observando o que eles estão falando, e usando de gancho depois, e a gente está junto, está vendo as reações, e de repente, a gente vai ter pessoas na sala que a conexão vai cair bem na hora mais relevante do que estaria sendo colocado. Ou que a pessoa vai estar com a câmera desligada por algum problema. E aí, eu lembro agora do Karnal falando numa live que, gente, olha o que os professores tiveram que se adaptar do dia para a noite para conseguir entregar o que eles estão entregando. Olha o que a gente tem, porque não é fácil. Ah, mas você dá esse conteúdo. Quantas vezes você já deu esse conteúdo na SPM? Inúmeras. Mas dessa forma. No mínimo 2 vezes por ano. Então, mas dessa forma. Então, é uma forma diferente de fazer o seu trabalho. E agora, se a gente trouxer isso, por exemplo, isso é um outro olhar também. Será que se a pessoa que está insatisfeita, será que se ela pensar em formas diferentes de fazer o trabalho, será que isso não mudaria? Será que você já parou para pensar que talvez uma forma diferente de fazer o que você faz pode começar a te gerar satisfação? Porque o empreendedorismo, o protagonismo da carreira também é dentro da empresa. Não é só fora. Então, se eu olhasse todo o meu processo de trabalho que eu não estou gostando, o que será que eu poderia mudar? E isso parte de mim, não é da empresa. O que eu poderia mudar para deixar isso mais interessante para mim? Porque mesmo que eu saia, ainda que eu decida sair da empresa, provavelmente eu não vou sair amanhã. Vai existir um período para que isso aconteça. Caso eu decida me preparar, fazer algo mais estruturado, sair de um lugar, ir para outro, enfim. Então, enquanto você está ali, você tem que fazer aquilo valer a pena. Você tem que fazer valer a pena aquele dia, aquele tempo que não vai voltar e que você está investindo ali. Olha que bacana que você está trazendo, né? Mesmo dentro da insatisfação, você tem que criar momentos de satisfação para que aquilo não fique insuportável. Insuportável. Porque se entrar no risco do insuportável dentro daquele contexto, dentro daquele ambiente,
né? Vou usar uma linguagem mais popular, na hora você vaza, você nem fica, você já vai embora, esquece, tchau e benção, não vou ficar por aqui, não é nada. Não, peraí. Nós estamos falando de carreira, né? Você tem todo um caminho, todo um percurso. Uma trajetória. Uma trajetória, né? Agora, tem uma coisa que eu quero, e aí eu quero te provocar mesmo. E quando eu cheguei, Gê, no meu limite, não dá mais, sabe? Ó, nunca, sabe? É hora do divórcio, vai. Bom, assim, eu sempre pergunto para a pessoa, se você se divorciar agora, tá ok para você? Você tá pronto? O que você tá escolhendo agora? Ou seja, eu já sei que você não quer mais, essa relação não tá mais funcionando para você, essa empresa não funciona mais. Tudo bem, já tá claro. Mas se você romper nesse momento, você consegue suportar essa escolha? Tanto emocionalmente, quanto financeiramente, como a sua estrutura, quanto as pessoas que estão ao seu redor e serão impactadas por isso. Dá. Porque às vezes dá. Às vezes a pessoa fala, dá tranquilamente. Se eu sair da empresa, eu não tem problema nenhum, eu posso sair. E ok. Então, e a pessoa vira e fala, eu vou ter no mínimo 8 horas por dia só para cuidar da minha carreira. Porque quando você resolve buscar algo diferente para você, seja você ir para uma outra empresa ou rever o caminho que você escolheu, você vai precisar de tempo. Você vai precisar de dedicação, porque tem muita coisa para fazer. A gente fala que procurar trabalho dá trabalho, dá trabalho. Ou seja, você ficar horas aquilo. Por exemplo, só um currículo, às vezes eu tenho cliente que a gente faz 6, 7 versões para conseguir sair naquilo que a gente gostaria de mostrar a melhor trajetória do cliente. Imagina o resto, imagina tantas outras coisas. Então, a primeira coisa você pode? Não, não posso. Não tenho como simplesmente virar as costas e ir embora. Ok. Como então vamos estruturar este caminho para que não seja litigioso o negócio? Adorei. Não pensa, né? Para que eu não entre com processo contra a minha própria pessoa, né? Exatamente. E aí a gente faz, e é legal, porque quando a pessoa se põe nesse novo movimento, ela consegue levar de uma forma mais leve o dia a dia lá. Por quê? Porque em paralelo, ela também está tendo ações mais produtivas rumo ao objetivo dela. Ok. Então, é aquela história, né? Você caminha quase como se fosse por estradas paralelas. Exatamente. Ok, eu sigo nessa trilha, mas eu vou me preparando para essa migração, para essa mudança de trilha, né? Usando uma metáfora como se fosse numa estrada, ok, para eu mudar de faixa, né? Eu vou ligar pisca-pisca, vou olhar para trás para ver minha bagagem, vou olhar para frente o que eu preciso, tudo que eu preciso me preparar para poder fazer isso. Quer dizer, então, usando isso daí como metáfora, o quão é importante, né, eu poder me preparar para esse processo de mudança. Né, para exatamente. Que isso não fique traumático, não fique doloroso. Porque, infelizmente, acredito que você também já deve ter convivido com pessoas que tomaram uma decisão, eu vou colocar por impulso, né? Ou não vem um motivo que levou aquele impulso, né? Mas que a pessoa acabou tomando essa decisão desse ato impulsivo e depois chegar lá na frente, as dores ficam até maiores do que aquela que ela estava vivendo naquele ambiente. Por quê? Porque não se preparou, não se organizou, não olhou cenários de mercado. Ai, que moça bonita está entrando aí, uma tal de Gabriela Silva. Para quem não sabe, é a filha dela, viu, gente? Pois é, agora estamos com os nossos filhos aqui. Os nossos filhos aqui. Estamos em família, gente. Mas, né, então, se a gente
olha essa dinâmica, né? O quão é importante essa preparação, essa organização, para que isso não fique sofrido para a gente, né? E não fique sofrido não só para a gente, mas também pelas pessoas que estão envolvidas, famílias, amigos, seja com quem for. Né? E aí eu quero até aproveitar, porque teve um comentário que eu li aqui rapidamente, não sei se é Luma, o nome da pessoa que escreveu, que às vezes a pessoa não pode sair da empresa onde ela está por questões financeiras. Uhum. E isso é a maioria das pessoas que realmente viram e falam: nossa, eu não posso largar tudo. Por isso que eu falo, então, primeiro, já que não vai dar para largar, vamos deixar esse dia a dia mais saudável para você? Então, vamos mapear tudo o que está muito ruim para você. É a sua relação com o chefe? É o que você está fazendo? Ou é a sua relação com algum subordinado? Vai me dando passo a passo tudo. E vamos desenhar ações mais produtivas, mas que vai passar por aqui, vai passar por aqui. Ou seja, eu vou pensar, eu vou falar, eu vou agir, tem que ter coerência. O que eu penso, o que eu falo, a forma que eu vou agir, para que tudo a gente consiga trabalhar bem. E querendo ou não, a gente tem que fazer um plano de ação em paralelo para que a pessoa comece a ficar forte num novo comportamento, em novas ações produtivas, para que ela consiga passar por isso enquanto constrói esse novo Uhum. caminho. Então, quando fala que a adaptabilidade é extremamente importante, mas é muito, para muita coisa. Assim, como ser resiliente, aguentar as frustrações, sim, mas a adaptabilidade é fundamental. Essa tal de adaptabilidade acho que já vem desde a época de Darwin, né? Que não serão os mais inteligentes, mas os mais adaptáveis que sobreviverão e vão dar conta. E é algo que nós estamos vivendo exatamente nesse momento, né? Nossa, lembrei do Cláudio Tomanini. O Cláudio Tomanini usa essa frase enorme na palestra dele. Exatamente isso daí, né? E hoje nós estamos vivendo isso, né? Hoje é uma É questão isso de aí. total adaptabilidade a esse cenário, a esse contexto que nós estamos vivendo, né? E é exatamente isso, né? Que está alinhado em termos de carreira, e uma vez mais que a gente falou, em termos de vida, né? É na vida como um todo esse cenário, né? Adaptar o trabalhar em casa, adaptar com família por perto, adaptar com filho por perto, com animal por perto, quer dizer, como que a gente se adapta, a gente constrói um espaço, um cenário, né? Como que a gente constrói isso? E aí me remete, só um pouquinho, Gê, a questão como que nós fazemos acordos e alinhamentos não só conosco, mas também com quem está no cenário. Porque quando se coloca a questão dentro de uma empresa, pô, tá bom, minha relação com o meu chefe não tá boa, minha relação com o meu colaborador não tá boa. Ok, mas o que eu posso fazer para pelo menos tornar isso adaptável dentro de um contexto até que eu consiga entrar nesse processo de migração? Quer dizer, então não é só a mudança de novo externa, volta para o autoconhecimento, para essa mudança interna. Faz É isso sentido? aí. Faz. E aí, já que eu não posso mudar meu chefe, já que eu não posso mudar o outro, até por uma questão de sobrevivência e inteligência, como é que eu Eu, vou agir para conseguir levar? Mesmo porque eu tenho um objetivo lá na frente. E esse objetivo acaba sendo tão importante para mim que acaba sendo mais natural essa adaptabilidade. E é interessante que essa competência também acaba sendo necessária quando a gente fala nessa carreira que é uma construção. Se hoje a carreira é uma construção, então, cada vez mais falando em projetos, em várias coisas que você vai viver na carreira, às vezes não vai ser aquilo formatadinho, você vai construir a sua carreira conforme os desafios forem surgindo, são novos conceitos dentro do aconselhamento de carreira. Então, você precisa olhar para isso. Quando você começou a falar de construção de carreira, me veio muito que eu acabo trabalhando muito com o executivo e o executivo também acaba vivendo muito esse processo, né?
E aí é uma recomendação não só para quem é executivo, porque não importa. Um livro que eu recomendo assim, é o Pipeline da Liderança, do Rancharan. Rancharan. Se descobre, se olha lá naquelas linhas, né, naqueles steps, aonde você se encontra, aonde que você está e qual é o próximo passo, qual é o próximo step, o que que você pode já começar se preparando para isso. Não deixar para se preparar só depois de. Né? Beleza, ok, eu estou aqui, maravilha. O meu próximo passo, o que eu desejo é esse aqui. Ok. O que que eu já posso ir me preparando, né? Que habilidades que eu tenho, que eu já posso ir trabalhando? Que recursos que eu vou necessitar para quando eu estiver aqui? Né? Como que eu posso também não ser só, eu vou usar uma expressão, não ser só reagente de um processo, mas ser o agente desse processo, né? O quanto eu posso olhar, né, o e daí, quando a gente coloca, tá aí agora, o que que eu vou fazer? Ok, o que que eu posso fazer para ir olhando, para não me preparar depois que eu estiver lá, né? Uhum. E isso Usando uma tanto metáfora. dentro quanto Pode fora da falar. empresa. Total, perfeito. É isso mesmo, né? Eu gosto usando uma metáfora assim, não adianta nada eu ser um jogador de futebol e querer cuidar do meu preparo físico só a hora que eu entrar em campo. Não, eu tenho que me preparar antes para a hora que eu for entrar em campo. Quer dizer, então, é ter esse olhar de eu antecipar e fazer uma projeção. E esse livro do Rancharan, juro, para mim é uma bíblia e ela é fundamental. Né? Porque o quanto que nós dois convivemos trabalhando com coach de carreira, com pessoas que de repente vêm no desespero querer desenvolver algo que eu não olhei, eu não me preparei antes, a oportunidade surgiu, está aí, é agora, o convite eu recebi, aí vem aquele sufoco, aquele desespero para tentar resolver. Roça, é o seguinte, o nome do livro, só respondendo, G, bebe sua água. O nome do livro é Pipeline da Liderança. Pipeline da Liderança, e o autor é o Rancharan. R-A-M-C-H-A-R-A-M. Rancharan. Tá bom? Espero que você tenha conseguido escrever. E eu não vou escrever, porque se eu for tirar meu telefone daqui, vai dar um maior nó. Qualquer coisa depois, quando baixar, a gente coloca para eles. Isso, valeu. Acho que ela conseguiu copiar. Maravilha. Senão depois você manda uma mensagem para a gente. Peraí, deixa eu Ah, mandar o um. Moraes daqui comentando, né? Que delícia, Moraes, você aqui. Um executivo assim de altíssimo nível e sempre super preocupado em se preparar antes, é um exemplo. E é realmente, é preparação, né? Não dá para ser o próprio nome diz. Mas você sabe o que eu acho? Acho que às vezes acontece que o dia a dia vai atropelando. Então, quando a gente pega o profissional e ele fala, Georgia, eu tava assim, piloto automático, tava no dia a dia, tava atropelando, então realmente eu não olhei para isso. Tipo, não tem o que fazer, não olhei, não vi. É daqui para frente agora, né? Então, o quanto você isso é uma coisa que eu sempre coloco, o cliente, ele sai, isso de consultoria de carreira, não de coach, tá? Mas o de consultoria de carreira, ele sai com esse plano de ação no sentido, o que eu não vou permitir mais que aconteça na minha carreira referente a ter espaço para network, eu ter espaço para. Por mais que eu esteja super bem, tá tudo maravilhoso, mas eu vou reservar toda semana na minha agenda pelo menos uma refeição. Ou é um almoço na semana, ou é um café da manhã, ou é um happy hour, não são todos os dias, um só, para que eu me mantenha em movimento e não só com pessoas de dentro da minha empresa, mas com pessoas
fora da minha empresa. Porque além disso ser realmente importante, você acaba ouvindo a experiência do outro e talvez trazendo ideias interessantíssimas para o seu dia a dia. Só que naquela coisa do dia a dia, as pessoas voltam para comportamentos que não são produtivos. E isso atrapalha a carreira. E isso é interessante que você está trazendo, porque a gente, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, um monte de coisa que a gente estava adiando, a gente teve que fazer de uma hora para outra. Exatamente o que você acabou de falar me remeteu meados de março, que de uma sexta-feira mudou tudo. E aí? Quer dizer, E conseguimos. Então, conseguimos. Sobrevivemos e aqui estamos. Então, é um bom exemplo. Quer dizer, ok, só que tem um detalhe. O nível de estresse estava bem mais alto. Estava. O nível era um outro estresse. Hoje existem outros estresses, mas aquele período de adaptação, o nível de estresse estava altíssimo. E aí, como é que você gerencia o seu estresse quando a coisa realmente está pesada, né? Então, olha a importância de você ouvir seu corpo. Olha a importância de você se perceber. Olha a importância de você abrir espaço na sua agenda para cuidar de você e do seu físico, porque você vai precisar disso para seguir, né? E às vezes a gente não abre esse espaço. Às vezes a gente trabalha o dia inteiro e tudo é uma loucura, e o corpo vai aguentando, e vamos que vamos. E a que preço? Qual é Ainda o mais se custo você disso aí? ainda mais se você estiver insatisfeito na carreira. Exatamente isso daí, né? Porque quando você está satisfeito, tem uma dose, né, de endorfina, tem oxitocina, tem o nosso corpo produz, hormônios agradáveis, tem uma produção agradável. Agora, a grande questão é quando a gente está insatisfeito, o que é que nós estamos produzindo, né? Exatamente. O que você está fazendo com o seu corpo? Em que você está viciando o seu corpo? E essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa. Não dá para culpar o outro. Não dá para culpar o outro. Não dá, né? Então, olha que interessante, né? Porque agora nós estamos olhando a questão da carreira sobre a importância do cuidar. A gente já falou da mente, do preparo, mas agora veio das relações interpessoais, o nosso network e essa relação. Falar nisso, Gê, você está me devendo um café na Starbucks faz tempo, viu? Assim que voltar, que a gente puder voltar, né? Nós somos especialistas em tomar café na Starbucks, no Shopping Morumbi e bater papo, viu, gente? Por isso que nós estamos brincando. Quer dizer, então, o network, nós estamos falando do cuidado com a saúde física, né? Não só com a saúde mental. Estamos falando de cuidado com a saúde emocional, né? E tem uma outra saúde que pouca gente fala, mas que contribui muito nesse nosso processo. Eu falo que é a nossa saúde espiritual, né? Com a nossa relação também com a nossa fé, com a nossa crença. O Deus que você... O seu Deus, não importa. Mas nós estamos falando também desse equilíbrio, né, com a nossa saúde espiritual. Né? O quanto você medita, o quanto você ora, o quanto você reza, não importa o nome que você dê, mas o quanto você também se cuida nesse sentido, né? E por incrível que pareça, né, eu gosto muito né, de pedir luz, né, de pedir sinais, né, que me ajude a orientar, inclusive a intuição entra aí, né? Parece que nós estamos falando bobagem, mas não estamos, né, Gê? Não, tanto que se você ver em processos de coach de carreira, a gente, mesmo falando da fatia carreira, a gente revisita todas as áreas da vida da pessoa.
Porque ela precisa perceber como está a satisfação dela em todas as áreas da vida. Porque todas essas áreas, elas vão impactar na decisão de carreira dela. Então não tem como falar, é só o profissional e ponto final. Não é mais. É o todo, é o todo. É um olhar sistêmico sobre nós mesmos. Né? E a Cris está falando que o coach coativo fala da intuição. Exatamente, Cris. Né? Nós estamos falando que a intuição também é, né, um desses aspectos. Grande Fernando Savino, beijão para você, meu querido. Né? Mas o que a gente está falando mesmo, né, é ter essa percepção integral, essa percepção de que nós somos um ser integral. Uhum. Né? Nós não somos um pedaço só, né? O que você falava, quando a gente olha a fatia carreira, ok. Você olha a fatia carreira, mas você olha esse indivíduo como um todo. Minha prima Isa, beijo grande, minha querida. Jana Fidelis, beijão. Eu estou aproveitando para mandar um monte de beijo aqui. Tá todo mundo aí. Ai, coisa boa, coisa boa. Você vê que coisa bonita, né? A gente começou falando da insatisfação da carreira e nós estamos caminhando, né, para o lado da satisfação, do que pode tornar a nossa carreira, né, a nossa estrada, né? Eu adoro, porque carreira vem de via carrare, né, que quer dizer estrada, quer dizer caminho, né, o caminho percorrido. E Mara Monhon, que maravilha te encontrar aqui, abraço. Mara foi minha cliente, oh, coisa boa, que bom te encontrar aqui. E quando a gente fala, né, dessa carreira, como a gente pode torná-la mais satisfatória, mais agradável? Vai ter pedra no meio do caminho, vai ter buraco, vai ter lombada, vai ter muita coisa, né? Vai. E qual é a narrativa que você vai querer contar dessa sua trajetória? Exatamente isso aí. Adorei. Qual é a narrativa, né? Que história que você vai ter para contar quando você estiver, né, falando de algo futuro? Né? Porque quando alguém me procura para um trabalho hoje, ele quer saber da minha história, né? Ele quer saber da minha narrativa, desse meu percurso, dessa carreira que eu tive até agora. Né? O que foi construído, que resultados que eu obtive, que resultados que eu não obtive, que é algo interessante também quando a gente fala de carreira, né, gente? Tem muita gente que tem vergonha de falar do insucesso. Quando a gente está preparando um profissional para processos seletivos, falar do que não funcionou tem que ser tão natural quanto falar de tudo que funcionou. E às vezes, você pode... Olha, Bob, às vezes o cliente ele trava em duas perguntas. Primeiro, quais são seus pontos fracos ou de atenção, ou enfim, como é que qualquer forma negativa que venha, e quais são seus insucessos. Por quê? Porque a pessoa enxerga o insucesso como um fracasso. Se ela enxerga o insucesso como um fracasso, a gente precisa, assim, existe outra forma de olhar isso. Né? Existe outra forma. Então, que outra forma saudável você pode olhar isso que aconteceu? Então, levar o cliente para respeitar o que aconteceu e ver que foram muitos aprendizados, muitas oportunidades de crescimento e que você pode ser eternamente grato por tudo que não funcionou, porque te deixou tão forte para essa narrativa que você vai contar, que é uma história pessoal. Então, às vezes, precisa fazer isso antes. Então, você vê como não é sair fazendo? Não é, resolvi, estou insatisfeito, vou sair fazendo um monte de coisa. Não. Tem muita coisa para esse caminho andar.
O Edu acabou de escrever aqui, o insucesso é um grande aprendizado. Total. Edu, o insucesso é parte fundamental do nosso aprendizado. Ok, Total. não deu certo aqui, o que eu preciso fazer para que dê certo? Né? Qual é o aprendizado que eu tiro daqui? Né? E a Gabi está escrevendo aqui que, né, às vezes vem da faculdade. É isso aí. É isso aí. Ô, Moraes, eu não acho que o insucesso é o primeiro degrau para o sucesso, não. Eu tenho coisa que... Eu não acho que precisa ser o primeiro degrau, não. Eu acho que é um dos degraus, mas... Vai aí, Moraes, vai colocando a réplica aí. Ó, você tem que ser rápido porque nós temos 5 minutos. Quando ficar faltando 2 minutos, a gente vai despedir e vai falar da semana que vem. Então nós temos 3 minutos ainda, gente. Gente, voou. Voou, né, gente? Voou. Coisa boa, né? Total. Coisa boa. Você deu risada, né, Moraes? Mas é isso mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Começar com o primeiro degrau com insucesso. Ah, não, é ruim, hein? Ainda bem que foi só para provocar. Ai, muito bom. Isso daí é muito bom. Mas é isso daí mesmo, né? A gente tem... semana que vem tem mais, viu? Dia 1º de julho vai ter mais uma, 17 horas. Não, 17h30, né, gente? Sobre empregabilidade. E sobre empregabilidade. Nós vamos estar aqui trabalhando, nós vamos estar indo além da carreira, viu? Olha lá, o Edu falou, acertar de prima também é bom. E como é bom, viu? É isso aí, muito bom. Muito bom, muito bom. Gê, recomendação final, vai. 1 minuto para essa recomendação final, vai. Se você tivesse que me dar um conselho do que fazer para minha carreira, Gê. Busque as emoções positivas. Busque estar fazendo coisas que te engajam, que te deixam em estado de flow total, de você estar totalmente absorvido naquilo. Busque relacionamentos de qualidade, ter uma rede nutritiva, que faça o que você tiver que fazer com propósito, com significado. Tenha seus resultados, tenha as realizações significativas. Isso nada mais é do que Mark Seligman, Psicologia Positiva, o acrônimo PERMA. Maravilha, Gê, maravilha. E complementando nessa maravilha que você trouxe, é assim, né? Para que você está aqui nessa vida? Não é por quê. É para quê. É para que você está aqui nessa vida. Né? Que eu gosto muito assim, que pegada que você quer deixar. Né? Que marca que você quer deixar por onde você passa, né? Pelo teu caminho, né? Que pegada, eu gosto muito dessa coisa de pegada mesmo, né? Qual é a marca que você quer deixar, né? Na areia, né? Essa marca na areia, porque eu consigo caminhando, mas as pegadas que eu venho trazendo, vem contribuindo de alguma maneira. E o quanto aquilo que eu faço de coração. O quanto aquilo que me move mesmo, né, aquilo vem de dentro para fora. Né? Não é uma ação só. Eu não faço só para os outros. Eu faço para a minha pessoa, para o meu ser também. Né? Eu gosto muito porque as mulheres têm uma coisa muito boa. Né? Muita gente fala assim, a mulher se arruma para outra. Não acho. A mulher se arruma também para ela. Né? E isso daí é uma coisa assim, muito bonita no ser feminino, né? Esse olhar para si. Mas o nosso tempo está acabando. Antes que a gente seja cortado, nós vamos desligar e nos encontramos aqui quarta-feira que vem, às 17h30, falando. E já fica a próxima pergunta: o que é mais importante? Estar empregado ou ser empregado? Então, Moraes, vem aqui às 17h30, dia 1º de julho, né, que nós vamos ficar com essa lição de casa até a semana que vem. Um beijo grande, Gê. Um prazer enorme estar aqui de novo contigo. Um beijão. Amém. Beijo. Tchau, gente.
Tchau. Tchau, obrigada. Como que eu desligo aqui a encerrar? Grava aí, hein?